Olá, meus amados, meus queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, toda a sua família, na paz bendita, eterna e soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta paz permaneça, e esta paz habite e continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Queridos irmãos e minhas irmãs, eu agradeço a Deus pela oportunidade que nos é dada, agradeço também a você, que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos, para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Queridos irmãos e minhas irmãs, eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado. Amados irmãos, Deus nos deu autoridade para julgar. Será que falar mal do meu próximo não é um grande pecado? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu quero vos dizer que nós devemos, antes de cometer qualquer deslize, proferir um julgamento a alguém, devemos analisar a nossa própria vida. Lembrando que somos seres humanos, temos as nossas falhas, temos os nossos defeitos. Se hoje somos salvos, é pela misericórdia de Deus, não é pelos nossos méritos, não. Louvado seja o nome do Senhor. Quero lembrar você que da mesma forma que eu necessito, que eu preciso do perdão de Deus para com a minha vida, é necessário que eu também venha perdoar o meu irmão, para que eu possa ter paz comigo mesmo e para que eu possa viver em plena comunhão com o meu próximo. Afinal, a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 7, que nós não devemos julgar para que nós não sejamos julgados. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário que o ser humano, antes de cometer um julgamento a alguém, destruir a vida de alguém, porque o julgamento precipitado destrói vida de pessoas, é necessário que ele analise a sua própria vida. Que assim como ele precisou do perdão de Deus, existe pessoas também que estão na mesma condição, precisando do perdão de Deus. Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Sabendo que nós somos também seres humanos e que também somos pecadores. Todos os dias, a todo momento, nós pecamos diante de Deus. É como já lhe disse, nós somos salvos não é porque merecemos, nós somos salvos pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Misericórdia essa que se renova ao nosso favor todos os dias. Ai de nós, ai de mim e de você, se não fosse a misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. Talvez nós não estaríamos mais aqui, mas como Ele é misericordioso, como Ele é bondoso e não está para nos apontar as nossas falhas, está pronto para nos perdoar, louvado seja Deus, hoje estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes estamos aqui, mas com pensamento, condenando as pessoas, louvado seja o nome do Senhor,
julgando as pessoas indevidamente. Cuidado, porque um dia nós vamos se deparar diante de Deus. Um dia nós também vamos ser julgados. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário que o ser humano, antes de cometer qualquer julgamento a alguém, ele faça uma análise de si mesmo. O apóstolo Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 28, ele nos diz que o homem deve examinar-se a si mesmo. Sabemos que ali é um outro contexto, mas que pode estar inserido nesta mesma condição. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário, amados, que perdoamos. Para o céu onde vamos, não existe dois céus. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia todos nós nos encontramos diante do Senhor Jesus, porque o céu para onde nós vamos é só um. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando aquela mulher que foi flagrada em flagrante adultério, e os seus acusadores levaram ela até a presença do Senhor, tentando acusá-los de todas as formas, Jesus perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quem fomos nós do passado? Quem eram nós do passado? A palavra de Deus nos diz que nós éramos inimigos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fazíamos coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Mesmo assim, Ele nos olhou com olhar de misericórdia, nos concedeu perdão, escreveu nosso nome no livro da vida. Hoje somos perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é o que eu lhe digo nesta oportunidade. Tenha cuidado, analise bem antes de você julgar o seu semelhante. Louvado seja Deus. Então, meus amados, que venhamos meditar na palavra de Deus. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Isso nós sabemos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que venhamos meditar, analisar, porque hoje tem muitas vidas destruídas, muitas vidas longe da casa de Deus, porque sofreram julgamento precipitado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter bastante cuidado a proferir uma palavra errada ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos amar o nosso próximo, diz a palavra de Deus, como a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca vou querer o mal para mim. Então, se eu não quero o mal para mim, eu não devo desejar ao meu irmão, ao meu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo amar o meu próximo com o amor de Cristo, com o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se eu tenho a presença do Espírito Santo em mim, se eu tenho a presença de Deus na minha vida, louvado seja o nome do Senhor, eu devo transparecer às pessoas que Deus realmente mudou a minha história, que Deus realmente mudou a minha vida. Então não vale a pena julgar, então não vale a pena condenar, então não vale a pena falar mal do meu irmão, porque se eu estou falando mal do meu irmão, nós estamos inseridos no mesmo corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu falar mal do meu irmão, eu estou falando mal de mim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu faço parte do mesmo corpo. Eu faço parte do mesmo povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, venhamos analisar. Venhamos meditar. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu preciso de perdão. Você precisa de perdão. Outras pessoas necessitam de perdão. Louvado seja Deus para todos sempre. Então venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, como diz a palavra de Deus. Meus amados,
A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel em todos os sentidos. Se você parar para analisar, se você parar para pensar, louvado seja Deus, você vai entender, louvado seja o nome do Senhor, que a palavra de Deus sempre ela nos tem resposta para todas as nossas necessidades. Bendito seja Deus. Eu peço a você que abra sua Bíblia comigo, a palavra de Deus, na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 11. Veja o que diz este versículo. Irmão, não fale mal um dos outros. Isso aqui é um pedido do apóstolo Tiago, aonde ele está nos orientando, aonde ele está nos advertindo que nós não devemos falar mal um dos outros. Meus irmãos, nós somos uma irmandade. Nós somos um povo escolhido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, quando você abre o seu dispositivo nas redes sociais, é o que a gente vê. São ataque e mais ataques. Não é ímpio contra crente. É bom que saibam disso. Não é os ímpios contra os crentes. É irmão com irmão. Uma briga generalizada uns com os outros. Discussão. Discórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Que povo é esse? Que céu é esse para onde nós vamos? Isso nos causa tristeza. Nós vemos irmãos se degradando uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine o quanto isso entristece o coração de Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus para todos sempre. Então o apóstolo Tiago, ele nos diz, irmão, não fale mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei. E se julga a lei, louvado seja o nome do Senhor. Ora, e se julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. O Senhor não te chamou para ser juiz. O Senhor te chamou para ser servo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te chamou para ser servo. Você não está. Deus não te colocou na cadeira de juiz para julgar o seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que já lhe disse agora há pouco. Assim como eu necessito de perdão, eu necessito ser perdoado por Deus, outras pessoas também necessitam. Louvado seja Deus. Então não vale a pena julgar o nosso próximo, o nosso irmão. Que é isso? Vamos parar com essas discussões, com essas brigas generalizadas uns com os outros, se degradando, se ferindo, se maltratando uns com os outros. Que céu é esse para onde nós vamos? Como já lhe disse, o céu não existe divisão. O céu é só um. Bendito seja o nome do Senhor. Para que tanta discussão? Para que tanta briga? Nós é para darmos as mãos aos outros. Nós é para se fortalecer o exército uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós estamos em uma guerra constante, uma batalha constante. Se nós não nos unir, se nós não nos der as mãos, nós não vamos conseguir vencer esta guerra. Por quê? Porque o nosso adversário, o exército dele, não é fraco. Não é fraco, ele é forte. Louvado seja o nome do Senhor. E mais forte é o que está conosco. Mas para isso, nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos dar as mãos. Nós precisamos lutar não uns com os outros, mas contra as hostes infernais do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que se percebe hoje é brigas e mais briga de irmão com irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine Moisés, se não tivesse tido o companheirismo de 3 homens ao seu lado. Josué jamais teria vencido os amalequitas.
Mas eles se uniram. Quando viram que Moisés estava fracassando, que não poderia permanecer com as mãos levantadas, Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro de outro. Assim, Josué conseguiu vencer o exército inimigo. Da mesma forma é nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em uma guerra, em uma batalha travada. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós não der as mãos uns aos outros, o nosso adversário vai continuar vencendo, vai continuar contando vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Vamos nos juntar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos permanecer juntos. Bendito seja Deus para que nós possamos continuar vencendo o nosso adversário. Louvado seja Deus. Um só é legislador e juiz. Um só, diz o verso de número 12. Só há um legislador e juiz. Aquele que pode salvar ou fazer perecer. Tu, porém, quem é que julga o teu próximo? Olha a pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba aqui que existe duas virtudes. Louvado seja o nome do Senhor. Só há um que pode condenar ou julgar ou salvar. Quem é esse? O próprio Jesus. Só ele. Só por ele. Só através dele. Louvado seja o nome do Senhor. Só existe ele, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E quero lhe tranquilizar. Você que está sofrendo um julgamento por alguém, ou alguém te julgou, alguém te condenou, louvado seja o nome do Senhor, saiba que esta condenação não será apresentada diante de Deus. Porque só Deus pode te julgar, pode te condenar ou pode te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, venhamos pensar nisso aqui. Só existe, diz o versículo 12, que só existe um juiz. Um juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Este juiz pode te condenar ou pode te absolver. Mas eu quero lhe tranquilizar, porque até o presente momento, como já disse, ele está como teu advogado, para advogar as tuas causas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que vai existir um momento, vai ter hora, vai ter dia, vai ter tempo. Ele vai se sentar na cadeira de juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que eu te digo, escape desta condenação. Escape desta condenação que não é condenação vinda por homem, mas pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você tem a plena e total liberdade de escapar desta condenação. Como, irmão Lucivaldo? Entregando a sua vida a Jesus. Ah, mas eu que estou sofrendo julgamento pelas pessoas. Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus para ver o sempre. Então, queridos, só Deus pode te julgar. Só Ele pode te condenar. Só Ele pode lavrar a sentença contra você. Louvado seja Deus. O texto no versículo 12 diz que só há um legislador e juiz. Aquele que pode salvar, olha, perceba bem, aquele que pode salvar ou aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, aqui é uma pergunta. Tu, porém, quem é que julga o teu próximo? Louvado seja Deus. Tu, porém, quem é que julga o teu próximo?
Meus irmãos, eu já estou encerrando esta meditação da palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, descanse em paz. Descanse em paz. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você está permanecendo nos caminhos do Senhor, se você tem enfrentado duras críticas, duros julgamentos, louvado seja o nome do Senhor, não baixe a sua cabeça, não fique triste, não desanime. Continue olhando para Jesus. Eu quero lhe dizer que assim como nós hoje somos julgados por alguém aponta os nossos erros, o nosso passado, Jesus também passou por isso. Jesus veio para os seus e os seus fizeram o quê? O rejeitaram. Louvado seja o nome do Senhor. Os próprios parentes, irmãos de Jesus, não cria de fato que Jesus seria o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi humilhado. Jesus foi criticado assim como eu e você hoje é criticado. Jesus foi zombado, Jesus foi humilhado, mas ele não desistiu. Ele suportou a cruz pela minha e pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então suporte mais um pouco. Aguente mais um pouco. Ah, irmão, mas está doendo. Eu estou sofrendo com esta situação. Eu quero dizer para você, só existe um que pode te julgar, que pode te condenar, que pode lavrar a tua sentença. O resto, nenhum tem esse poder, nenhum tem esta autoridade dada por Deus. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum pode te julgar. E preste atenção, você que gosta de fazer isso. Tenha bastante cuidado. Porque mais cedo ou mais tarde, querendo você ou não, um dia, uma hora você vai se achar diante da mesma situação. Então, meus queridos irmãos, eu quero deixar esta breve mensagem para nossa reflexão, para nossa meditação. Peço a você que inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e ative as notificações. Muito obrigado, que o Senhor Jesus continue te abençoando poderosamente.